Aproveite este ano para cuidar de você. Inscreva-se em pelo menos um curso, ou uma mentoria, ou algo que vai cuidar de você, ou fazer uma terapia. Tem que cuidar de você. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem-Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje nós vamos bater um papo com a encantadora. Ela que canta, encanta, palestra, mentora a turma por aí. Tem insights top. Você provavelmente já deve ter visto ela nas redes sociais, mesmo que você não siga ela, porque ela é desse tipo de pessoa que aparece na tua timeline, mesmo que você não siga, porque ela é hypada, ela é um sucesso. E ela, às vezes, tá na tela da tua televisão também, quando você menos esperar, ela tá lá dando opinião sobre alguma coisa. Então, hoje ela vai dar várias opiniões sobre várias coisas, inclusive sobre 2023. Estou com ela, Marjorie. Seja bem-vinda, Marjorie. Oi, para todos vocês. É uma honra estar por aqui, né? Eu já vim de saia justa, porque ele me coloca numas saias justas e eu adoro uma saia justa. A Marjorie esteve aqui com a gente no ano passado e foi um papo muito bacana, um papo bem longo. E eu convido você a ir lá assistir esse papo, porque eu vou fugir um pouco das coisas que nós falamos a última vez, porque já tá gravado, né? Só você ir lá assistir, não tem porque ficar repetindo, né? Deixa de preguiça. Mas vai lá assistir, porque muito da história da Marjorie foi contada naquele episódio. Hoje não vai ter tanto disso, só das coisas que aconteceram nesse último ano, mas que foi bastante coisa. Mas vão assistir, tá? Já recomendo que você assista esse episódio com a Marjorie. Se eu soubesse o número, eu dizia pra vocês, mas também não custa você procurar lá no YouTube. Marjorie, já vai aparecer lá o podcast. Tem muito da história dela, coisas que você não sabia, porque você conheceu só essa menina dando opinião sobre a vida, mas tem muita coisa que veio antes dela pisar no fogo, na brasa, no carvão. É verdade. Sem queimar os pés. Sem queimar os pés. Então, vão lá assistir. Primeiro eu queria começar conversando com você sobre como é que foi teu 2022, qual que é o balanço que você fez do ano passado, de tudo que aconteceu no ano passado na tua vida. Pensa num ano horrível, gente. Pensa num ano desafiador. Tu achou que ia falar, foi um ano lindo, maravilhoso. Ele perdeu o rebolado. Cara, eu posso dizer, é que assim, na cabala, na numerologia cabalística, né? Lá vem ela. Dentro do calendário cabalístico, que é o calendário judeu, o ano passado meu foi o número 9. O número 9 é o último ano do calendário judeu, o último número, é o número de morte. É o número para encerrar ciclos. E, gente, eu morri o ano passado. Mas também eu ressurgi das cinzas como um fênix dourado. Mas foi um ano muito desafiador. Mas tu quer contar algum episódio muito marcante aí, sem citar nomes? Não acredito. A saia justa me coloca. Não, mas teve alguma coisa assim que você... A Marjorie estava num grande processo de reconhecimento do seu feminino. Uhum. Então isso para mim foi muito importante. Foi o ano em que eu parei, eu olhei os últimos anos da minha vida e eu vi o quanto eu precisava definitivamente abrir mão, me desapegar e entender que o meu caminho é um caminho de mais solitude, porque com que eu trabalho, com que eu me desenvolvo, com aquilo que eu aprofundo, realmente nem todo mundo dá conta. Foi um ano de amizades que eu descobri que não eram amizades. Foi um ano que eu descobri tanta coisa. E a minha oração do começo ao final era: divino, tudo que está oculto, apareça. Tudo que está oculto, apareça. Tudo que está oculto, tudo que você ora, colocando dentro do seu coração com profundidade, com clareza, Deus traz. Não tem como. E o oculto apareceu. Nossa! Apareceu até que eu não devia, gente. Apareceu muita coisa. Mas foi incrível. Um crescimento da minha empresa muito grande. Um amadurecimento da minha filha lindo, sabe? Um movimento meu e dela delicioso juntas. Uhum. Então, foi um ano muito desafiador porque me exigiu muito como mulher.
Me exigiu muito como pessoa, me exigiu muito, sabe? De falar, não, chega, deu. Tu entende? Uhum. Então foi um ano em que eu precisei colocar o meu direito de mulher como mulher, de dizer não quero, acabou, chega, até aqui vai, daqui não continua. Uhum. Foi um ano em que eu precisei aprender a dizer não. E ainda assim, mesmo sem o não respeitado, eu continuei firme no não, até que ele fosse respeitado. Então, Disse bastante coisa sem dizer nada, tá, galera? Quem pegar, pegou. passou. Foi. Ô, Margem, mas ano passado também você fez um evento muito top. Fiz vários eventos. Não, mas que eu ouvi você entrar cantando no meio da galera, uma música que você já cantou aqui. Inclusive, aí, assista lá o vídeo falando pra você. Ela cantou aqui a capela. Me surpreendeu porque ela cantou a música inteira. Achei que ela cantava só um pedaço. Mas ela... Mas assista lá. É. Mas esse foi um evento... Foi um evento maravilhoso com a revista Adu. O Tony trouxe a cantora do The Voice e Namora. Eu tive o prazer de cantar com ela. Eu interpretei Elis Regina e foi lindíssimo, foi maravilhoso. Você percebeu que eu coloquei isso na trilha da divulgação? Não, você nem percebeu. Gente, eu só reportei, eu não escutei nada. Então, repostou, o pai tem o feeling, tá? Desculpa. Ai, gente, desculpa, Natir. Outra coisa que também foi muito importante para mim foi o lançamento do La Lobas, Uhum. que é um treinamento voltado para trabalhar o sagrado feminino, trabalhar o feminino das mulheres, trabalhar a identidade da mulher que se perde na maternidade, que se perde cuidando de casa, que se perde cuidando dos outros, esquecendo de nós. Uhum. As nossas mães, elas foram obrigadas a esquecer delas por muito tempo. Uhum. São gerações muito doentes emocionalmente, muito depressivas, né? E se você parar para analisar, ficam perdidas cuidando de todos e menos de nós. Então, o arquétipo da mulher é muito isso. Foi um ano que eu aprofundei muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, entendi. Então, em cima desse livro, que é um livro que conta contos, os contos das histórias das mulheres, dos arquétipos femininos. Uhum. Então, eu aprofundei muito nisso. Então, para mim, foi incrível o lançamento do La Lobas. E nisso apareceu mais mulher daí no teu ano. Muito. Porque você trabalhava com muito homem no meio corporativo e liderança de Continuei empresa. dando treinamento, fui para Fortaleza, fui para São Paulo. Eu fui presenteada para estar no palco do Iron em Brasília, um grande treinamento de negócios. Fui convidada a estar no palco do Iron. Fui convidada também a presidir uma mesa em Fortaleza que foi incrível, de trabalho. Então, assim, tiveram tantas... foi um ano de tiros muito longos. Uhum. Sabe? De ganhos, assim. Só que e me exige muito, porque estar nesses lugares exige tempo, exige disponibilidade, exige profundidade de conteúdo. Uhum. Não dá para chegar, para vir aqui, vir de cara lavada. Eu preciso, ok, como foi, o que foi, se eu for dar uma palestra, eu preciso aprofundar. Então, o preparo, ele é tão importante quanto o chegar lá. Uhum. Então, é importante. E as mentorias devem ser uma parada que também, porque você está envolvido com muito mais que CNPJ, você está envolvido com o CPF, né? E isso é uma coisa que deve dar uma desgastada, porque você tem que estar... beleza, que você sabe do que você está falando, o que você está ensinando, ou enfim, que etapa que você está desse processo de evolução do teu mentorado e tal. Mas você, querendo ou não, você se envolve com as causas dele, né? Isso também deve dar uma... Sim, muito, muito, muito. Eu, recentemente... atendendo uma mentorada minha na Europa, ela... Inclusive, eu tô indo pra... inclusive, depois eu conto pra você. Ai, que metida. Que delícia, gente. Eu vou trabalhar lá, gente. Eu vou dar treinamento lá, palestra Nossa, lá. tour Europa. Aguenta nós, aguenta a Marjorie na Europa. Que loucura. E aí, ela estava muito desacreditada dela, pronta para voltar pro Brasil, porque ela não conseguia ver outras alternativas. Então, e era o sonho da vida dela estar naquele lugar. Então, como que eu... olhando em terceira posição dentro da PNL, olhando de fora essa situação, vendo toda a capacidade dela, vendo a capacidade onde ela está, vendo a capacidade nossa, dos brasileiros, de produzir, de agir, né? Uhum. Nós temos isso, já está no nosso DNA. Como que eu vou olhar uma situação dessa e vou falar, não, então venha para o Brasil? Era muito cômodo falar, claro, venha então para o Brasil. Eu falei, o quê? Tu pode até voltar, mas tu vai voltar depois que tu fizer dinheiro aí. Primeiro não vai fazer dinheiro aí. Depois tu decide se tu vai voltar. Porque a gente tem que descobrir o fator motivador da pessoa desistir do sonho dela. Porque tem algum gatilho. Tem algum gatilho. Então, acompanhar mentorados exige muito mais do que ouvir. Uhum. Sabe? Exige um nível de empatia muito grande. E se colocar lá, né? Você precisa se colocar... E sair também, né? Se colocar sem elos emocionais, porque tu não pode entrar na dor.
Tu entendeu? Você precisa acolher, compreender, mas não dá pra entrar na dor da pessoa só. Você tem que estar ali com ela, de mão dadas com ela. Não, senão você começa a concordar com ela, falando. Tá? E eu não tô ali pra concordar com ela. Eu tô ali pra levá-la ela pra um nível muito maior que ela está. E se ela conseguir sozinha, ela não tinha me contratado. Então, hoje, quando as empresas me contratam, quando as empresas familiares me contratam para fazer mentoria com os herdeiros, quando eu entro em conselho administrativo, quando eu estou trabalhando arduamente com as pessoas para trabalhar o comportamento delas, o dobramento é muito grande. É no negócio, é com dinheiro, acaba sendo no relacionamento, acaba sendo tudo, porque trabalhar o comportamento, trazer nível de consciência para a pessoa não vai ter consciência só no trabalho, ela vai ter consciência do todo. Então, exige muito. Vou te fazer uma pergunta que é saia justa mesmo, tá? Como você falou. Não é meu interesse colocar você em saia justa, Marjorie, mas acontece que eu começo a vir perguntar na cabeça. O podcast é meu, eu faço as perguntas que eu quiser. Claro. Vai dar aquele pouco arrogante, né? Não, mas a pergunta que talvez seja talvez uma pergunta que você não tenha respondido ainda ou parado pra pensar. Mas você faz bastante coisa, cara, parando pra pensar assim. São coisas diferentes. Na minha cabeça são coisas diferentes. Você tá lidando com pessoas individuais, com mentoria. Você tá palestrando pra uma galera que às vezes você não tem um contato muito de saber pra quem você tá palestrando, sabe de maneira muito superficial. É no digital, Às vezes, na TV. às vezes é um tema, às vezes é na TV lá, que até é um tiro muito curto, é um tiro rápido, você tem que dar uma pílula mesmo do assunto e tudo mais. Mas tudo envolve comunicação de alguma forma. Mas o que você mais curte fazer dessas paradas que você faz durante o ano, assim? De estar na frente de um computador, de estar na frente de uma pessoa, de estar na frente de uma galera, de estar na frente de uma câmera. O que você curte mais? Eu sou apaixonada pelas câmeras porque eu tenho uma capacidade, uma habilidade muito grande, uma desenvoltura muito grande. Mas estar na frente das pessoas, entregando conteúdo, fazendo ferramentas profundas, pra mim é onde meu coração... Eu tô em casa. Eu sinto que o meu servir, a minha alma diz assim, ó, viemos aqui para isso. Um exemplo foi o La Lobas, que aconteceu em novembro, primeira edição. E fazer ferramentas para trabalhar a ancestralidade da nossa avó, da nossa mãe, nossa, sabe? Curar o feminino das mulheres que vieram antes, para que a gente possa sair, fazer e realizar sem o peso da culpa como mulher, que é um peso de culpa ancestral. Mas teve que fazer essa tua... ferramenta, nós fizemos ferramentas emocionais lá, sabe? As mulheres pegaram foto, levaram foto da avó, levaram foto da mãe, levaram foto delas, sabe? Para trabalhar emocional. Gente, foi sensacional isso para mim. Deu choradeira? Nossa, muito, não tem como não. E não é assim... Ó, alô, grandes marcas de lenço. Vamos colar no Lalobas aí. Porque a mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu canso de atender mentorados homens e que cheguem dados momentos e eu ainda falo, eu falei, não tem problema nenhum você chorar, isso não te torna mais homem ou menos homem, você chorar muito pelo contrário. Eu choro com propaganda de Itaú, eu não sou critério. Então, isso acontece sim. Até mesmo porque o choro é uma manifestação, né? Emocional de deixar ir, é de limpeza, pode ser de dor, pode ser de alegria, pode ser de gratidão, depende da microexpressão facial e da condução, da fisiologia da pessoa, eu consigo identificar qual que é a demanda emocional daquele choro, daí consigo intervir naquele choro. Você tem algum case, alguma história que te marcou, assim, de testemunho desse projeto novo? Porque eu lembro que você veio a última vez, a gente falou muito da egrégora, né? E agora você tá focada nesse Lalobas e tudo mais, e tá brilhando o olho de falar desse processo novo. Mas sabe lembra de alguma história de alguém que teve lá no evento e sem citar nome? Tal? Não, teve uma família que foi a avó, a mãe, a filha, as tias. Tinha umas 5 mulheres da mesma família. Então tu imagina fazer uma ferramenta para aquela neta que ela estava trabalhando a ancestralidade da mãe e da avó, para aquela mãe que estava trabalhando a ancestralidade da mãe dela que estava ali, da avó que já faleceu, ou aquela senhorinha que nunca ia ter acesso a olhar para o seu feminino e falar assim, ó, eu dei o meu melhor. Porque chega em altas alturas, determinadas alturas da idade, você vai olhar e falar assim, você se julga, olha que, poxa, eu não dei conta, olha quanta coisa que aconteceu na minha família, isso é muito comum. Se responsabiliza demais pelo eco, né? Pelo eco, exatamente. E aí ela olhar e falar assim, ó, eu fiz o que dei conta, sabe? E deu tudo certo. Então isso, pra mim, naquele momento de ver as pessoas do mesmo clã, né, daquele clã de mulheres juntas, buscando aprofundar, pra mim foi sensacional. Meu coração assim, ó, sabe? Porque quando o nosso clã, as pessoas que estão conosco, quando nós temos pessoas à nossa volta que buscam um nível de consciência, a nossa vida se torna muito melhor. Sabe? Se torna mais leve, porque daí tu já consegue identificar, tu já consegue, a conversa é diferente, a postura é diferente. Sabe? As pessoas se tornam mais leves.
E qual que é o maior desafio dessa mulherada, assim, nesse processo, assim? Qual que é a maior dificuldade no processo do La Lobas, assim, que você fala assim, aqui é o pulo do gato? A maior dificuldade que eu encontro nas mulheres, número 1, você vai cair o queixo agora, que foi o que eu criei foi o que hoje eu entrei no meu Instagram e eu falei abertamente, eu fiquei indignadíssima, e vou te falar, é o nível de machismo das mulheres. Que loucura. Eu consigo olhar hoje tudo que eu tô estudando sobre o feminino e sobre o masculino, toda a profundidade que eu tô tendo, todo o case através das mentorias que eu faço. Isso é a Marjorie no dia a dia trabalhando. Uhum. Então, não é porque pesquisa não serve, não. É o meu dia a dia. É olhar no olho daquela mulher e entender por que a empresa dela não tá indo pra frente. Uhum. E aí tu vai, esse cara foi um chato, tu vai descobrir um monte de coisa. Isso só não é um TCC pra você não escrever uma tese, mas isso não deixa de ser. Não deixa de ser. Uhum. E aí, quando o primeiro item é me deparar com o machismo das mulheres. Mas o que é isso? Como que isso se... Porque as mulheres, é muito louco, assim. Existe a psique feminina, ela tá tão doída, tão derrubada. As mulheres, elas estão tão feridas no seu feminino. Elas estão tão machucadas que elas se degladiam uma com a outra. Elas diminuem uma da outra. Uhum. Elas se machucam uma com a outra. Tu entendeu? Elas estão competindo Elas mesmo não sendo uma competem, competição. Mesmo sem ser uma competição, elas não conseguem olhar. Assim, ó, se acontece qualquer problema, o cara sai ileso e as mulheres estão se matando. Entendi o que você tá querendo dizer. Vagabundo é o cara. E as duas estão ali fazendo papel de trouxa por causa daquele idiota. Uhum. E elas estão se matando por causa de um idiota. Uhum. Tu entendeu? Então, assim, ó, é muito mais fácil arrumar uma culpada do que olhar que o problema não é aquela que tá lá. É o cara que tá aqui. Tu consegue compreender? Eu consigo compreender. Eu até identifico onde esse tipo de coisa acontece. Então, isso é em tudo. Isso é em sociedade, isso é em amizade, isso é em casamento, isso é em tudo. Então, dentro da família, tu vai ver sempre... pode ver, toda família tem a prima rica que é metida. Uhum. Ela não é metida. Na verdade, ela já tá destoando da fofoca da família há muito tempo. Ela não tem tempo a perder a bicha. Por que ela é rica? Porque ela trabalha, ela não fica cuidando da vida dos outros. Entendeu? Sempre vai ter aquela que vai falar de todo mundo. Mas por quê? Pra quê? Qual a necessidade de eu diminuir a outra pra dar conta? Porque o problema não tá na outra, tá em mim. E que tu não cresce nisso, né? Tu também não... Exatamente. E aí, primeiro item que eu vejo desse movimento meu do La Lobas, esse novo produto meu, que pra mim rasga meu coração de alegria e ao mesmo tempo de preocupação, é ver mulheres muito machistas. Uhum. Eu vejo mães machistas. As mães estão criando péssimos filhos, criando os filhinhos da mamãe. Que daí, quando eles crescem, eles não dão conta de ser homem o suficiente, de arcar com a responsabilidade. Aí fica em casa jogando a droga do videogame, entendeu? Sabe? Sem prestar atenção no feminino da mulher que tá do lado. Uhum. Aí a pornografia é bem mais interessante. Qualquer coisa é mais interessante. Não consegue ser bons pais, não estão presentes na paternidade, não estão junto com seus filhos. Tu entendeu? Porque são crianças. Porque as mães não trouxeram a clareza do que é o masculino. Aí tem pais que também são grosseiros, grotescos, não tem o mínimo do masculino curado e sarado, junta a fome com a vontade de comer. Não dá um exemplo também, né? Não dou exemplo. Então, porque assim, ó, a mãe ensina e o pai dá o exemplo. Uhum. Esse é um movimento do masculino e do feminino dentro de uma casa. E que daí, quando nós crescemos, nós olhamos, né? A minha mãe me ensinou a ser uma mulher de detalhes. Mas eu via o meu pai. Então, o meu pai me deu o exemplo. A minha mãe me ensinava. Uhum. Então, hoje eu sou uma mulher que eu consigo identificar quando o cara é um homem ou quando o cara é um pivete, um pirralho. Sabe? Quando ele não tem postura madura. E aí, quando você olha pra isso, você vê que muitas das vezes a mulher que tá num relacionamento com um cara desse, ela é mãe do cara. Uhum. Tu entendeu? Nossa, isso é bem frequente. E é muito comum, Muito comum. sabe? Os caras não matam no peito e falam assim, ó, pô, é minha responsabilidade, vamos lá. O que a gente tem que fazer juntos? Uhum. Porque não é uma competição, nunca foi uma competição. Você acha que isso só vem piorando? Isso vem melhorando? Não, isso vem piorando, porque na verdade não vem piorando. Está se falando mais. Uhum. O que tende a melhorar são os movimentos que, para mim, eu sou altamente adepta e eu levanto essa bandeira do feminino. Tá. Eu não estou aqui para competir com o homem. Eu não estou aqui para ser mais forte que um homem. Eu não estou aqui para nada, mesmo porque a tua fisiologia é diferente da minha. Uhum. Os nossos papéis são diferentes e não tem nada a ver com gênero, tem a ver com energia, com entrega para a vida. Uhum. Então, assim, cada um no seu papel,
Tem duas palavras que eu acho fantástica. O homem conquista e a mulher seduz. Quando o homem conquista sua mulher todos os dias e a mulher o seduz todos os dias, o movimento de dar e receber da lei sistêmica, da troca, Funciona. funciona. Uhum. Entende? Então, precisa ser... E daí, quando tem conhecimento, quando entra no autoconhecimento, entra os dois pra fazer um curso, pô, os dois aprendem, entendeu? Uhum. Eu tenho N situações de casamentos que passaram pelo egrégora, passaram por tudo, que os dois se ligaram, os dois viraram a Charla é uma, que tá aqui, que faz parte do meu time aqui, que é do marketing, e o Rafa, ela fez o egrégora, o Rafa fez o egrégora, o marido dela, e mudou completamente em vários aspectos. Eles falam na cara dura isso, abertamente. Tu entende? Uhum. Então, quando uma mulher ela se depara com esses movimentos de curar ela no feminino dela, o que acontece com essa mulher? Ela cresce na sua identidade. Ela sabe quem ela é. Tu entendeu? Ela não aceita menos. Ela não aceita qualquer coisa. Tu entende? Uhum. E aí nós precisamos cuidar do nosso feminino. Exemplo disso foi o que aconteceu na cidade de Joinville, dia 9, Conta aí. agora. Eu sei que isso tá te incomodando. Uma moça aqui de Joinville. Ela foi parada 4h30 da tarde numa rua que ali na rua da Leper ali, super movimentada. O cara empurrou ela, colocou ela contra uma árvore. O cara se masturbou, sujou ela toda, ameaçou ela de morte, fez tudo que tinha que fazer. E ela estava desesperada, ela botou a cara na TV e ela fez uma descrição e ela falou e ela foi pra cima. E tem um monte de gente falando que nem foi tão sério assim. E ela é uma menina relevante, né? Ela nem é uma anônima, né? Não, ela é uma menina... influencer. É uma influencer. Então eu vou falar pra vocês assim, ó. A questão aqui não é que ela é influencer ou não é. Não interessa quem é. Entendeu? Não interessa quem é. Interessa o que aconteceu. Não, eu digo pela coragem, né? Que ela se expôs e que bom não teve que ela vergonha ou medo, porque... Isso é natural ter medo e vergonha. Não, a delegada falou que é muito natural. Tu entendeu? As mulheres, Imagina, quando acontece isso, elas se sentem... muito. Elas se sentem envergonhadas pelo que aconteceu com ela, sendo uma vítima. Eu passei por isso aos 20 e poucos anos dentro de uma empresa e eu tive que ficar quieta. Eu chorei 3 dias. Tu entendeu? Sem poder falar pra ninguém, porque eu sabia que eu ia perder o trabalho, que ia me julgar pra caramba, que ia virar minha vida e virar um inferno. E eu silenciei com 20 aninhos também. Tu entende? Uhum. Então eu não a julgo em momento algum. Ah, porque ela queria seguidor. Ah, porque ela fez isso. O que ela fez ou deixou de fazer? Não, mas é bem mais fácil com dela. Fazendo dancinha, gente. Vocês estão falando bosta. O problema é dela. Entendeu? Não vamos tirar a seriedade dos fatos. Não. Sabe o que eu escutei ontem? Os caras estão escolhendo um crime. Isso não é estupro. Porque não teve penetração. Ah, quer dizer que então o cara só pode ir preso se for penetração. Olha pra minha cara, cara. Olha pra minha cara se eu posso... Eu arrumei briga ontem, tá? Arrumei briga ontem. Mas pessoalmente? Pessoalmente. E eu arrumo mesmo. Por quê? Quer dizer que então só pode fazer alguma coisa se for penetração. Se não for, então não pode fazer nada. Ah, nem é tão grave assim. Oi, um filho da mãe desse que faz um negócio desse agora, depois tá espancando, depois tá matando. Uhum. Entendeu? Por isso que o feminicídio tá como tá. O cara, é um homem que falou isso? Ou uma mulher? Uma mulher que falou isso, cara. Não é possível, velho, não é possível. Não, porque nem foi tão grave falar que a vida dela acabou, porque eu não vi todo o depoimento dela, mas a moça falou que a vida acabou, o que eu vou fazer agora? E eu entendo a dor dela. Claro, pelo amor de Deus, é um abismo, cara. É um abismo. Agora eu vou diminuir a dor do outro? Não. Quem sou eu pra diminuir? E eu vou te falar que hoje de manhã eu entrei nos meus stories e falei o que entrou de seguidora minha. Nunca contei pra ninguém, Marjorie. E eu sofri isso. Ela Marjorie, fez o mais difícil, Nunca Marjorie. contei pra ninguém, Marjorie. Passei por isso, Marjorie. Marjorie, na empresa que eu trabalhei, eu passei por isso, Marjorie. Marjorie, na infância, eu passei por isso, Marjorie. Tu tá entendendo? Uhum. Tu tá entendendo o perigo do silêncio? Uhum. Um filho da puta desse faz o que faz, sabe por quê? Porque elas ficam em silêncio. Exato. A impunidade eu vou te falar, tá? Não, falando já acontece impunidade. E uma mulher esclarecida, corajosa, independente, tive que subir as escadarias da delegacia da mulher ano passado pra fazer uma medida protetiva. Você tá maluco. E eu quase morri pra subir aquelas escadarias. Tu entendeu? Por Fui com o advogado vergonha, junto. orgulho. Tudo junto. Não tem problema em falar pra ti. Que foi vergonha, que foi orgulho, que foi tudo junto. Uhum. Sabe, o advogado foi comigo, tanto que o pessoal da delegacia ficou olhando, o que ela tá fazendo aqui? Daí eles, não, viemos fazer uma medida. Sabe, as pessoas nem acreditavam que eu tava, fui. Uhum. Fui. E fiz. E faria quantas vezes fosse necessário. Tu entendeu? Uhum. Então, o problema tá em as pessoas normalizarem aquilo que não é normal.
Isso pode ser comum que está acontecendo, mas não é normal. E na nossa cidade, pelo amor de Deus, a gente é o que eu falo, a gente parece que a gente vive a ilusão de segurança muito grande e talvez é só o silêncio que tá fazendo a gente ter essa ilusão. Claro. Então, claro. é melhor a gente saber que não tá assim. Claro. Porque, primeiro, pra mulherada ficar em alerta e pra, pô, todo mundo é irmão de alguém, pai de alguém, Tu não tem mulher na marido de família, alguém. Então, pô, é um negócio pra você O ficar... cara falou que nem foi nada tão. Como é que é? Não foi tão sério assim, não foi tão. Sei lá. Eu coloquei nos meus stories. Quem falou? O cara que foi preso depois, na casa da parceira dele. Não foi tão. E ele era sério comprometido assim. ainda, um cara desse. Não. Não, e o mais sério é analisar e constatar. Será que essa companheira vai olhar pra um cara desse e vai querer continuar num relacionamento desse? Tu tá entendendo que sério isso? E se ela quiser, tá tudo bem pra ela, mas olha o risco que nós corremos na sociedade de achar que é normal, que nem é tão problema assim. Por quê? Trancou ela numa árvore? Ameaçou ela? Se masturbou? Sujou ela toda? E nem estragou a vida dela? Mano, se esse cara em parar ela e prensá-la numa árvore, esse cara já tá errado 1.000.000 de vezes Tá já. entendendo? Então assim, ó, porque a guria... Não tô nem aí. Porque a guria votou no fulano, tô nem aí que ela votou, não tô nem aí o que ela fez, o que ela deixou de fazer, a vida dela. Nós não tô me pegando nela, tô me pegando no fato. Tá entendendo? Sim. Eu acho que falta isso, É isso. É tirar os personagens da equação e pegar o fato mesmo. Agora, então vamos pegar o fato. Beleza, querida, se fosse sua filha E é passar isso? por isso, aí mudava o assunto. Uhum. Tu entendeu? Não, se fosse um cara que tivesse feito esses comentários que você falou que a mulher fez, fosse um cara tendo, porque é normal também e tal. Por Que causa... não tem nada de normal o Não, cara falar isso. não, digo normal, comum, não é normal. Por quê? A gente é um bando de machista mesmo, de falar as coisas às vezes impulsivamente, sem pensar, mas pensa num cara fazendo isso com você. Pronto, cara, acabou o teu argumento. Você ia ficar igual essa menina, você ia ficar em choque. E você não ia falar, porque você é orgulhoso, você ia ter vergonha disso. E aí pronto, cara, é isso que acontece com uma porrada de mulher todos os dias, a cada 3 minutos pelo menos aí. E cara, mas você falou sobre um negócio de competição. Eu fico pensando que isso acontece em todas as áreas da vida das pessoas, assim. Porque parece que a vida é um grande bingo de quem tá pior, assim, ou de quem passou por coisas mais difíceis, ou quem, sabe? Tipo, não, ela sofreu menos dela, sofri bem mais. É aquele lance da cicatriz, eu tenho 2, né? Mas é exatamente isso. Então eu estou diminuindo a dor do outro. Quem sou eu para diminuir a dor no outro? Entendeu? Quem sou eu para dizer que a situação do outro não foi ruim? Que nível de impacto? Mas sabe o que é isso? Olha bem para mim agora que eu vou te matar bem a real. É falta de amor. Tá? Porque quando eu olho, pode ter sido pode ter sido passar a mão no bumbum da mulher. Eu tive um depoimento assim no Instagram. Margem, passou a mão no meu bumbum. Eu cheguei no trabalho, eu passei o dia inteiro chorando no meu trabalho. Todo mundo no trabalho riu da minha cara, que eu não precisava estar chorando desse jeito, que isso não era nada. Como que isso não é nada? Isso não é nada pros outros, mas é alguma coisa para aquela pessoa. Deus o livre. Tu entende isso? Olha a falta de amor. Tu entendeu? De eu não conseguir olhar a seriedade da situação. Eu não tô olhando a menina, não tô olhando o que ela fez. Porque fechou o perfil para conseguir seguidor. Isso, aquilo. Eu não tô levando isso na equação. Tira isso da equação. Por que você não tá falando da menina mais, né? Isso aqui não é ela. Isso aqui somos todas nós que, de alguma maneira, somos, de alguma forma, abusadas no momento que a gente não quer e alguém força. Tu entendeu? Nossa, mas é muito absurdo essa situação, né, cara? E não, essa é uma situação. Imagina quantos que acontece. Naquele dia que eu fui fazer a medida protetiva, já tinha umas 3, 4 crianças. Gente, aquilo rasgou meu coração. Cara, Tu entendeu? Rasgou meu coração, sabe? Tu olhava assim, cara, como pode alguém fazer isso? Mas pode acontecer. Aqui por essa mesa já passaram algumas histórias, assim, de adultos que só vieram contar de coisas que aconteceram na infância, na adolescência, assim, que de gente importante, gente relevante, gente, enfim, que construiu uma história muito louca depois, conseguiu dar a volta por cima e não fazer disso uma pausa na vida, assim, mas é uma cicatriz que, cara, é inapagável, cara. Não tem como, não vai sofrer de amnésia, não funciona assim. Então, o que eu percebo é muita falta de amor. Sabe? É muita falta de compaixão. É muita falta de olhar a dor do outro. Aí nessa hora eu vi que eu tô no caminho certo. Porque tu imagina se chega alguém na minha frente e conta uma história dessa, uma mentorada minha, eu falei, capaz, guria, isso não é nada. Quem sou eu
pra chegar pra pessoa e falar que não é nada. Pô, mas isso é uma parada natural tua? Ou sempre foi assim? Ou é tipo uma parada que faz parte desse processo teu de evolução e de estudo, de autoconhecimento e tal? Eu vou te falar que é, eu acredito muito que esse olhar pelo outro é amar. E o amor perfeito e sublime, ele vem do céu. Então, desde que eu nasci, eu sempre tive um caminhar muito próximo e um relacionamento muito próximo com Deus. Uhum. Sempre tive muito isso, né? Eu fui criada dentro de um lar que tiveram esses valores, esses princípios, sabe, de Deus, assim. E para mim, o dia que eu descobri dentro de uma igreja que amava até aqui, mas quando a pessoa errava, não amava mais, eu olhei para aquilo, isso, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu olhei para aquilo e falei, eu não quero viver uma religião que ama fulano até ele fazer o certo. Quando ele faz o errado, eu já não amo mais ele. Eu já excluo ele, eu não quero isso para mim. Uhum. Naquele momento, naquele fato que aconteceu onde na igreja que eu frequentava, eu descobri que o amor, ele não era incondicional. Ele era condicionado a você fazer o que eu quero. Uhum. Aí eu não quis mais viver isso. Tanto que hoje eu não frequento nenhuma igreja, eu montei na minha casa, eu tenho espaço na minha casa, eu faço culto na minha casa, eu faço... Inclusive, hoje eu sou muito mais conectada com Deus do que quando pra igreja, porque a gente queria aquela ideia de se conectar com Deus quando tá na igreja, né? Hoje, todos os dias, eu tenho meu momento, minha espiritualidade na minha casa com Deus. Então, eu vejo que essa espiritualidade traz muito amor pro coração. Hoje, eu preciso chegar em casa, colocar uma música, sentar, transmutar, depurar, tirar essa gana que eu tava, essa indignação que eu estava, pedindo para Deus transformar em amor, até para ter amor por essas pessoas que são tão ignorantes, que não dão conta de olhar a seriedade disso, Uhum. sabe? É porque a tua missão é ensinar esse povo mesmo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Senão tu larga os bets. Não. Senão tu desiste. Não, desisto, né? E ali eu vejo muito isso, assim, é amar muito a ponto de você entender a dor do outro, sabe? Olhar o outro olhar o mundo do outro pela visão dele. Então te coloca no lugar da moça que chegou no trabalho e que passaram a mão nela quando ela estava indo e ela se sentiu suja, imunda, ela chorou o dia inteiro, ela só queria ir embora porque ela não queria, ela se sentiu completamente... Tenta olhar com os olhos dela a situação, ela chegando na empresa, a vergonha, ela falando pro chefe, a galera rindo da cara dela. Tu entendeu? O tamanho da dor, da vergonha dela. A gente não sabe como ela foi criada, a gente não sabe como era o arquétipo sexual na família dela. A gente não sabe nada da vida dessa pessoa para eu diminuir a dor. Não interessa se foi uma passada de mão, não interessa se o cara ejaculou, não interessa se houve penetração, não interessa se foi um trancão na parede, um beijo forçado e um apertão como eu levei, que eu passei 3 dias chorando e me lavando sem poder contar para ninguém. Não interessa. Interessa que aconteceu sem consenso. Tu entendeu? Eu não quero. Não, violência, né? Toca. Sabe? Então, olha a falta de amor. Uhum. Eu não tô dizendo que fez o antes ou o depois, o que é, mas o ato em si ele não pode ser admitido. Uhum. Sabe? É essa falta de amor, essa falta de cuidado. E as mulheres, nesse sentido, essa falta de amor entre nós mulheres faz a gente olhar uma e olhar a outra e apontar o dedo uma para outra. Mas olha a grandeza de sermos mulheres. Primeiro que a gente gera vida. Mas tá aumentando esse movimento teu aí. Graças a Deus, né? Tá. Vamos trabalhar pra isso. Porque eu vejo sei lá, uma publicação de internet, né? Que é o universo onde eu tenho um pouquinho mais de... Eu consigo permear um pouquinho mais. Vê lá uma fulana de tal que, sei lá, deu certo na vida, estourou, explodiu, virou um sucesso. Que as pessoas estão trabalhando e do nada, às vezes a vida dá um salto, né? É uma mulher que se destacou. Ela tava ontem fazendo vídeo no TikTok e hoje ela foi convidada para trabalhar na Globo. Primeiro comentário vai ser tipo, nossa, os vídeos dela eram ridículos, não sei o quê. E talvez o segundo, terceiro, talvez o quinto comentário vai ser de uma mulher falando assim, cara, mas você tá diminuindo ela, cara, uma mulher tem que ficar feliz, é uma mulher ocupando um espaço, sabe? Eu vejo o que acontece, é um movimento pequeno, deve ser um 10% das mulheres que vão comentar no vídeo, mas é 10% que talvez não existia antes, né? Mas é uma loucura mesmo, assim, como é o primeiro comentário, a primeira raciocínio vai ser julgar e te falar assim, por que não eu? Mas é quase que um recalque, né? É um recalque. Né? Não, assim, ó, sabe o que eu fiquei impressionada? Que no final das contas, nessa situação que aconteceu aqui em Joinville, as pessoas estavam jogando pedra na vítima.
Tanto que eu falei, queridos, vocês não podem falar. Ela não estava numa balada, ela não tinha bebido, ela não estava seminua pra vocês arrumar desculpa, que ainda assim não é desculpa. Já passou alguém dando esses argumentos por aqui já. Que ainda assim não é desculpa, ok? Que ainda assim não é. Mas eu já tô falando pra evitar esse tipo de comentário, porque senão eu já entro com os dois pés no peito. Uhum. Já não é motivo, mas ainda assim eu vou falar. Nem assim ela estava. Ela estava trabalhando 4h30 da tarde, de calça, de blusa, andando na cidade trabalhando. Tu entende? É muita Sério? loucura. Tanto que a delegada Tânia pediu que mais pessoas que passaram por isso denunciem ele. Uhum. E eu oro a Deus para que todas que passaram perto desse porco nojento que falem e que tenham força para falar. Uhum. Tu entendeu? Porque não dá para silenciar. Não dá para fingir que não aconteceu. Uhum. Então, olha o nível de seriedade. A vítima se torna agora ruim. É, cara. Tu tá entendendo? É uma loucura. Eu tava pensando nisso, Omar, porque eu não sou a pessoa. Eu não sou esse anjo e com o meu nome diz que eu sou. Não sou. Eu sou Rafael só porque a mãe quis, mas eu não tenho asa. Eu não sou essa divindade toda aí, não. Nem sempre meu primeiro raciocínio vai ser o raciocínio puro. Ai, nossa, que dó, que pena e tal. Mas exercitando porque, pô, sou cristão e é um princípio isso, né? O Cristo fez isso com alguém que estava sendo apedrejado. Então, não tem motivo para você querer jogar uma pedra também, né? É só você ter espelho em casa. Mas esse exercício de parar para pensar, de se colocar no lugar do outro, acho que as pessoas têm dificuldade de dizer assim, eu não consigo imaginar como você se sente. Entendeu? Porque, velho, às vezes você não tem régua pra medir a dor do outro, cara. Então, digo assim, eu não tenho régua pra medir. Não precisa você dizer, será que foi muito sofrido, foi pouco sofrido? Digo, eu não tenho condição de julgar o quanto doeu. Eu não posso dizer que foi muito, que foi pouco, que foi, nossa, uma vergonha, isso é uma coisa pra acabar com a vida. Por quê? Porque eu não passei por isso, não foi comigo, eu não tenho régua. E muitas vezes acontece coisa com as pessoas, às vezes coisas trágicas mesmo, de descobrir uma doença muito ruim, de perder alguém, descobrir uma doença muito ruim num filho, que isso deve ser devastador. E eu não tenho o que dizer pra pessoa, porque eu não consigo mensurar a dor, entendeu? E acho que as pessoas têm que exercitar mais isso, de dizer assim, cara, eu não consigo mensurar essa dor. Eu não preciso te dizer a melhor coisa, ou até mesmo Não falar... tem nada pra te dizer. tipo, nem que vai ficar tudo bem, porque você não sabe se vai ficar tudo bem. Pode ser só o começo de um caos, assim, gigantesco. Mas acho que falta um pouco disso, da gente, entender que, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de nada, na verdade. E a gente sabe muito pouco sobre a dor, cara. A gente sabe sobre as nossas dores, e as nossas dores é um fragmento de dor num oceano de dor que tem rodando o mundo, assim, né? E cada um tem seu calçado, que tá ajustado a seu pé, e cada um anda com aquilo que dá conta. Quando eu olho pro calçado do outro e eu dou a minha opinião e eu tiro as minhas, eu não tô colocando o calçado dele pra saber como é. Eu não tô olhando a vida dele na ótica dele, com as dores dele, com as crenças dele, com a repetição de padrão familiar Histórico, dele, meu, cara. com o histórico dele, com as demandas emocionais dele, com os vícios emocionais dele, com os sabotadores dele, dentro dos filtros psíquicos e filtros emocionais que a pessoa tem, dentro dos filtros de visão de vida. Então eu não tenho eu não sei. Então, o que pra você pode ser, o cara só trancou ela lá, isso também não é nada. Uhum. Mas talvez a tua vida tenha sido tão ferrada, que isso não foi nada mesmo. Uhum. Só que pra ela foi, então não diminua. Pronto, acabou. Fica quieto. Pronto, Aí acabou. a minha opinião, querido, ok, então tu pode dar a tua opinião. Eu falei, olha, eu acredito, pra mim, isso não é uma coisa absurda, mas se for pra ela, então muitas vezes quer pôr a sua opinião, até pra colocar aquilo precisa ser ponderado. Tenha sabedoria. Uhum. Sabedoria é o conhecimento a serviço da vida. Pega o conhecimento da tua vida e põe a serviço da vida e vai ser sábio ao falar. Uhum. E faça outro exercício antes, que é... Alguém te perguntou alguma coisa? Porque às vezes nem te perguntaram. Você tá lá comentando de besta. De besta. Tu entende? Então, assim, tu não sabe... Tu comente com sabedoria. Olha, eu sou franco em falar. Quando eu olho pra isso não é uma coisa que me ofenderia ou me machucaria, porque eu acho que eu já passei por coisas tão piores, mas pra ela deve ter sido difícil mesmo. Pronto. Tu entendeu? Você não precisa colocar um grau de dor Não precisa. medir a dor do outro, né, cara? Entendeu? Medir Agora falar que não é nada.
Quer tirar vantagem? Que vantagem que uma pessoa tem de ir pra mídia falar uma coisa Não, dessa? você tá Diz pra mim. louco. Na verdade, tem bastante desvantagem, na verdade, né? Que vantagem que tem? Olha o que tá dando, na verdade, né? É. Que era E a pra... guria tá sendo deve porque Ela deve estar recebendo um monte de mensagem de apoio, mas não são essas que vão marcar, cara. Não, tem um monte de gente falando um monte de porcaria. Ela tá colocando a porcaria lá, tá? Uhum. No stories. Ela fala, olha o que estão falando, olha o que estão falando. E ela falou assim, não, tudo bem, mas quieta eu não vou ficar. Uhum. Tu entendeu? E ela colou a placa. Uhum. E eu entendo que ela, imagina, inexperiente, pô, jovem, eu com 20 e poucos anos, 20 anos eu também não falei nada. A Uhum. Marjorie de hoje, depois de boxe, depois de vida, depois Já de pisei toda na essa brasa. experiência, já pisei na brasa, nego. Coitado desse pobre coitado, ele ia ficar sem saco. Conheceu o gosto da água do cachoeira. Ele ia conhecer o gosto da água do cachoeira, filha da mãe. Ele iria, né? Mas é que nem vibra no meu campo uma coisa dessa, porque nem entra. Olha só que coisa louca. Mas a mulher que fala aqui hoje, 37 anos, andei pra caralho, um monte de coisa, entendeu? Uhum. Tipo, tenho minha caminhada. E depois disso, hoje, eu tomei 2 decisões. Uma que a Carol, my teacher, já tinha me falado, eu vou comprar um spray de defesa, Uhum. que eu não tenho spray de defesa ainda. Eu ando no Mirante, eu ando aqui, eu faço corrida, eu faço treino de montanha no meio do mato, vou pegar o meu spray de pimenta. E eu preciso saber em Joinville. Sabe em Joinville, onde tem um local que faça aula de defesa pessoal? Cravo Magá. Cravo Maga, eu ia falar, né? Que é a defesa israelense, não é? Uhum. Vou procurar Cravo Maga. Uhum. Vou procurar Cravo Maga. Até tem um cara aqui em Joinville que eu acho um... Eu já falei sobre isso com a Tânia aqui, mas eu vou repetir. Mas tem um cara aqui em Joinville que ele dá uns cursos aí, pelo menos 1 vez por ano, aí, um aulão, assim, pra mulherada. Só pra mulheres, assim. Até deixar policial, o instrutor Lucas aí. É bem legal o projeto dele, faz só com 1 quilo de alimento lá e tal, pra mulherada, que é justamente pra prevenir esse tipo de coisa. Mas eu acho que... Ainda assim é remediar, nossa. Eu não tenho Cara, que remediar, mas gente. É uma pessoa que não pode fazer. É um pós ainda, É um sabe? pós? É um Porque pós, Não é vai tipo- resolver o problema. É um pós. Por exemplo, eu sou a favor de botar uma ponto .40 na mão de qualquer mulher com medida protetiva. Tem medida protetiva, ponto .40, curso de tiro e Cravo Magá. E tá habilitada pra matar Habilitada. esse louco. Facilitava bastante. Mas ainda assim é mertiolate, cara. É, Entendeu? mertiolate. Eu percebi, medida protetiva é mertiolate. Porque até tu acionar, até a polícia chegar, até não sei o que, o cara já vazou. A delegada falou que funciona muito, que salvou um monte de vida aí, mas mesmo assim, pra mim, Tá 1 hora e meia. Dependendo do tamanho do louco, do jeito do louco, não vai salvar. é que as notícias que a gente vê não é de salvar. Exato. É, porque só parece ruim, né? É. O bom também quase não aparece. Mas, tu entende que sério? É muito sério, cara. É muito sério. E não importa o quanto você acha que foi pesado ou não, tipifica um crime. E aí, quanto isso, você não tem como discutir. É um crime, então acabou. É o cara que roubou uma caneta ou o cara que roubou 1 bilhão. É roubo, meu querido. Crime, pronto, acabou. Sabe qual foi a situação? É que não teve penetração. Então, não é considerado estupro. Cara, inclusive, eu vou pesquisar isso. Pesquisei pra mim, Charla. Dá um Google aí pra gente. Qual que é a descrição exata na lei sobre estupro? O que é? Se é só penetração? Não, ela Eu deve agora preciso saber. ela deve ser violação contra a vontade, sem consentimento. Exato. Deve ser, porque se for isso, já é. Uhum. Tu entendeu? Não, provavelmente seja alguma coisa Não, assim. olha que absurdo. E eu não falo só disso, eu falo de qualquer outra coisa. Uhum. De qualquer outra situação. Tu entende? Uhum. Então, assim, não dá pra normalizar aquilo que não é normal. Uhum. E, cara, é muito interessante também pensar. Eu não sei o nome da guria também. Como comentei com a Marlon antes de entrar no ar, eu tô um pouco alheio, assim. Eu sei superficialmente sobre a notícia. Eu sei superficialmente sobre muitas notícias criminais. Eu vivo um pouco. Não gosto muito de saber. É uma energia muito densa. Me pega, sabe? Me pega também. Me afeta. Não era pra me afetar. Fosse com uma coisa que não me afeta, tipo meme que eu dou risada e passo pro próximo, mas é o tipo de coisa que eu vou ficar pensando uns 2 dias. Então eu É, prefiro a gente não. fica. Prefiro me blindar dessas coisas. Eu não. A lei fala que o estupro não precisa de penetração vaginal ou anal. Também é estupro. Não é preciso ocorrer a penetração. Não é preciso ocorrer para ser estupro. Então Então pronto, acabou. Ai, que se eu tivesse celular ontem, eu acho que eu fazia o Se eu fosse advogado. Eu fazia comer aquela droga daquele celular ontem à noite. Gente. Aham. Eu fiquei indignada. 11 horas da noite eu tava rodando a baiana no centro da cidade. Eu tava indignada. Viu? É por isso que eu não vejo notícia policial, porque me afeta. Mas eu tô voltando ao que eu tava falando, é que. Volta pro centro do mar, amor. Que- Gente, eu arrumo tudo a casa. Ela- perna. Aí vai, depura, medita, tira ranço, aí fala de novo, vem o ranço de novo. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. Mas é isso. Mas também não consegue também ficar insensível às coisas que acontecem. né? Exatamente. A gente Nós não é. estamos num nível crístico. Não somos ainda um androide também, a ponto de não se abalar com nada. Mas que alguém consiga também levar auxílio psicológico pra essa menina e tudo mais, para que Com certeza eu tem sei, todas as outras. a gente tentando aqui
tentar ser o mais empático possível ainda vai ser pouco perto do que a gente realmente Imagina não passou. todos os outros, né? É. Imagina quantos que, todos que acontecem todos os dias. Imagina Nossa. com todas as crianças. Imagina as crianças que Cara, falam. quando a Tânia trouxe o número aqui, você quer morrer, cara. Você fala assim, ó, o mundo é errado. Imagina as crianças que vão falar pra mãe e a mãe não quer ouvir. Uhum. Finge que não aconteceu, porque é padrasto. Tu entendeu? Mas Eu é um já tive cara mentorados provedor. meus- eu já tive mentorados meus que eram abusados e daí a mãe fingiu que não via porque não queria correr o risco de não ter mais provedor. Tu tá entendendo? Uhum. É E muito- eu não julgo essa mãe, porque tu imagina o jeito que ela foi criada, a visão dela de mundo. Uhum. Imagina a visão que ela tem para ela de incapacidade dela, de insegurança dela, de achar que ela não vai dar conta de sair dessa relação e ter que ficar mesmo sabendo que os filhos estão sendo abusados, que a filha está sendo abusada, porque ela acha que ela não vai dar conta de ficar sem um cara desse. Eu não tenho como julgar uma mulher dessa. Olha o olhar dela. Tá vendo como é fácil julgar? Eu já tô julgando já. Enquanto a Marjorie falava, eu já tava. Tô com ódio dessa mulher, eu não sei quem é. Eu já tô com ódio. Eu falo, fala, infeliz, você tá sendo cúmplice de um crime e que vai matar uma pessoa pro resto da vida. Vai matar uma pessoa ao longo dos anos. Cara. Tu imagina a história dela para ela tomar essa decisão. Tu entendeu? Mas ao mesmo tempo, Marjorie, todo psicopata tem uma baita história doida. A história do Coringa é de um cara que. É. Todo serial killer tem uma motivação Mano, passional. aquele filme do Coringa acabou comigo, tá? Levei uma semana pra voltar minha energia com aquele filme. Loucura, não? Cara, aquele filme é terrível. Eu falei, se você cara. tem demandas emocionais, se você, tipo, precisa da tua energia emocional pra trabalhar, pra fazer qualquer coisa, não assista esse filme. Não, cara. Ele é um perturbador mesmo pra cabeça de quem não... Pra quem... Porque é bem raso, tá nem a não entendeu nada, tá tudo certo. Isso. Pra quem é superficial nas coisas, é só um filme. Agora, quem tem um pouquinho de... Aquele, como é que é o chakra um pouquinho aberto, Nossa. o bagulho te incomoda muito, cara. Eu saí do Uma cinema assim, semana ó. mal. Eu saí do cinema com uma dor de cabeça. Eu falei, cara, Fiquei uma que semana filme mal. perturbador, cara. Perturbador. Eu vou sair uma semana mal, fiquei. Sabe? Uhum. Com aquela demanda, que aquele, putz, não, faz carta, limpa, libera, limpa a chácara, faz limpeza, faz isso, tira, ora, o que é, né? Da onde vem? É muito forte, é muito forte. Eu não aconselho. Sabe que eu pago palma? É esses caras que fazem, esses jornalistas que fazem biografia de psicopata. Nossa. Porque esses caras, eles entram na mente do psicopata. Eu falo, porque como é aquele que ator- volta? Aquele ator morreu, né? Por conta disso, né? É, o Joaquim Phoenix. Ele não conseguiu. O antigo Coringa, né? O antigo Coringa, ele não conseguiu sair do personagem. É. Ele ficou no personagem, ele entrou no personagem, não saiu mais. É. Olha só a que ponto chega. Uhum. Isso é uma reprogramação, é uma programação mental. Então, tu imagina a programação. Vamos voltar para a senhorinha lá que a gente tá falando antes. Imagina a programação mental desta mãe, de visão de mundo, o tamanho da dor dela, Uhum. que ela não consegue sair dessa relação, ou dessa casa, ou dessa situação para tocar a vida dela e defender o filho dela, porque ela sabe que dói mais sair do que ficar para ela. Uhum. Tu entendeu? Não, tá com a corrente no pé, cara. Com corrente no pé, com bola de ferro do pé. Uhum. Então, eu entendo muito, porque eu titubeei para ir fazer uma medida protetiva. Uhum. Eu me senti culpada. Subindo as escadarias, eu me senti culpada. Que porra é essa? Eu sou ameaçada e eu me senti culpada. Uhum. Olha pra minha cara. Olha bem pra minha cara. Mas, né, cara, uma mulher que tá na televisão aí toda semana aí falando coisa. Tu tá entendendo? Então acontece com qualquer pessoa, a qualquer momento. Que não dá é pra fingir que não tem. Pois é, Mar. A gente acabou entrando num tema aí que é um tema de psicologia e policial, né? Aí sai Miami. É, um negócio mais... Mas eu fico pensando o que faz pra resolver um negócio desse e ao mesmo tempo eu imagino que não vai resolver também, porque Cara, quanto mais os nossos o filhos... mundo é meio forem caído, né? mas assim, qual que é a nossa... Como resolver? Quais são os nossos filhos? Quais são as próximas gerações? Qual é o nível de consciência que eu vou trazer? Uhum. Né? Então, quando eu trato com a Isadora, eu falo sobre o feminino dela, eu falo sobre o corpo dela. Eu já trabalhei a identidade dela que ninguém encosta nela, sabe? Então, tem tanta coisa que eu já trato com ela. Então, os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre os filhos com relação a isso. Sabe? De conduzir. Beleza, falar. mas aí você tá falando de um lar... Falar um lar saudável, a Marvel fala mais ou menos. Um lar saudável, o lar onde a mãe conversa... onde não tem lar, né? A questão é que onde o lar é na rua. É. Então, assim, pra mim, não adianta. É Deus, é espiritualidade, é autoconhecimento, é consciência. Porque sabe? nesse lar onde a mãe sabe que a filha tá sendo abusada e não É um denuncia, não tem o que fazer, não vai acontecer nada. Então, eu fico pensando em soluções mesmo, assim, que eu falo, uma coisa é o metiolate, né, que é o tipo que a gente vai fazer depois que alguém Depois que já deu denunciar, problema. entendeu? É.
ou que, enfim, tá se sentindo ameaçado, que já é um bom motivo para você denunciar, inclusive. Exatamente. Tá se sentindo... É educar nas escolas. Eu acho que era um caminho, tá? É educar nas escolas. Acho que era pra dizer pra molecada, falar molecada, piazadinha. Pra você ir pra cadeia, basta a menina aí denunciar você, tá? Abra uma vaga. Aham, Porque, deixa claro. porque a piazada não tem esse medo e a meninada não tem essa consciência. Exatamente. E os meninos também. Porque eu já atendi muito mentorado meu que abriu o jogo pra mim que foi violentado na infância. Sim, sim. Tu entendeu? Então, assim... E às vezes os meninos também têm uns péssimos exemplos masculinos, né? Péssimo ser masculino. Então, assim, é deixar claro, essas crianças desde cedo, elas precisam falar. O negócio não pode ficar impune. Uhum. Entende? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente incomoda, mais um abusador ele vai ficar com receio e mais nós nos sentimos encorajadas de abrir a boca e falar. Uhum. Eu tive que ter muita coragem de abrir minha boca e deixar claro que hoje aqui, que eu fiz uma medida. Uhum. Não é uma coisa simples de eu lidar. É uma coisa muito difícil de eu lidar. Uhum. Então, expor a sua vida assim requer muita identidade e coragem mesmo pra falar, porque foi foda, sabe? Foi foda. E aí, é muito louco, porque é o tipo de coisa que tu sente até culpado de falar. Então, quantas dessas crianças se sentem culpadas, se achando culpadas, porque aconteceu por causa de mim, aconteceu porque eu facilitei, aconteceu porque eu não dei conta, entendeu? Uhum. Né? É o que acontece. A guria tava na balada, a guria foi estuprada, porque a guria tá na balada, a guria bebeu. Não interessa. Eu acho que o grau de consciência que precisa ser levado para as crianças, talvez, seja do que é violência. Exato. Porque violência é Qual que é uma... a linha? Isso. Porque a gente estuda violência a partir de Guerra Fria pra frente, daí aquilo é violência, dar um tiro em alguém é uma violência, né? Matar alguém é uma violência, mas, cara, tem violências que são não falar alguma coisa, em ser agressivo, em ser tóxico, em oprimir uma pessoa, diminuir uma pessoa. Isso tudo, Antes de você botar a mão, você já consegue cometer 600 violências contra uma pessoa. E eu acho que talvez essa consciência que precisa ser levada para as escolas, pra criançada entender que, tipo, botar a mão em você não é a coisa mais violenta que alguém pode fazer, ou a única coisa violenta. A única entendeu? coisa violenta. Exatamente. Porque aí você consegue trazer uma consciência até de você não ser esse violento. Falar, tipo, não, isso que eu tô fazendo é um ato violento contra alguém. Porque não é só sobre, tipo assim, a vítima. É sobre você não ser o próximo boca aberta que vai cometer um ato violento. Exatamente. Né? Exatamente isso. E não adianta. A educação é falar, é nas escolas, é bater para as crianças se sentirem encorajadas de falar, ei, até aqui tu vai, daqui tu não passa lá, daqui tu não passa. Entendeu? Saindo desse papo bad vibe, vamos virar aqui show do intervalo, brincadeira. Vamos pro próximo assunto aqui. Omar, eu queria falar com você sobre 2023, porque é um ano que agora, não sei o que a Cabala vai falar sobre esse ano, mas é um ano que muita gente já começou frustrado. Existiam muitas expectativas no final do ano passado para muitas pessoas dessa cidade, inclusive, desse estado, e muitas pessoas desse país. Em relação a muita coisa. Política, futebol, economia, né? Pô, custava segurar mais 3 minutinhos? Custava. Então foi acho que uma virada de ano, assim, que nem todo mundo tava naquela vibe de tipo assim, pô, que tava mais um... Acabou esse ano, cara. E eu não acredito que tá todo mundo começando 2023 com altas expectativas. Que também é bom, tá? Se você tiver com expectativa muito alta, você pode se frustrar. Mas também baixa expectativa vai atrapalhar o teu rolê. Então. Difícil isso, né? Não sabe nem mais o que falar. Porque tudo que fala tem gente enchendo o saco, né? Então, é porque alta expectativa, do tamanho da tua expectativa, é o tamanho da tua frustração. Então... Mas, assim, das pessoas terem expectativas realistas e o que fazer para que 2023 seja um ano efetivamente melhor, independente do que a Cabala fala. Meu ano, a Cabala é o ano 1, né? O ano que começa tudo, então é o ano de início de muita coisa, de uma crescente muito grande. Não adianta, colega. Se antes já tinha que trabalhar e fazer a coisa bem feita e ser melhor naquilo que tu faz, agora mais do que nunca. Tu vai ter que trabalhar mais ainda, fazer mais ainda. Ou sim, tá muito quanto bem dos teus embora do país. Quanto... Dá uma mala embora do país. Todo mundo fala, eu vou embora do país. Muita coisa, querido. Quanto dos teus mentorados estão nesse nível de que eu te falei, assim, de tipo... Nossa, 100%. 100% preocupados, sabe? E aí eu sou bem franca, tá? De cara, pega link de meditação, vai meditar aí, ó, vai fazer exercício físico, vai tudo, porque tu não pode entrar nesse nível de energia, nessa densidade. Porque é uma densidade que cai o teu nível produtivo, cai o teu nível te suga, intelecto, te suga, tu fica numa baixa frequência.
tudo dá errado. Aí o pneu do carro fura, daí bate, daí quebra um negócio lá. Tudo, porque é frequência, tu tá vibrando aquilo, tá vibrando medo, tá vibrando pânico, tá vibrando insegurança. E eu não tô falando de positivismo, eu tô falando de vibração, é bem diferente em hertz. Então, assim, a gente vai precisar olhar agora. Explica melhor essa vibe aí. Começou a falar de... Nós temos um campo vibracional, nós Certo. temos uma escala em hertz de vibração. Então, assim, Quanto eu preciso pra acender uma lâmpada? a vibração que muda, nós temos vibração, o medo, por exemplo, a vergonha, 20 Hz, medo, 40 Hz, vibrações baixas, vibrações densas. Pode ver, quando tu entra num velório, como que a egrégora, a vibração do lugar? Depende, né? Esse velório da madrugada e o tio era engraçado, todo mundo tá rindo. É pão com carne moída? Aqui não tem, isso aí que é bolacha, água e sal, mas lá no interior é pão com carne moída. Pão, A carne vibe moída, melhora né? muito quando tá pronto pão com carne moída. Sério, Aham. cara, só tu vai falar um negócio desse. Eu não como em velório, né? Meu anjo já não bate com velório, já entra e fica na porta, não consigo nem chegar lá perto, mas tudo bem. E aí, é uma densidade. E à medida que... E você só consegue mudar o hertz dessa densidade com frases de afirmação. A frase de afirmação e frases muito positivas, elas te impulsionam um gatilho de coragem. E aí a gente chega em 200 hertz, Que é bom? que é muito bom. Aí de 200 para cima que melhora. Tipo, a vibração de amor, 400 hertz, sabe? Mas é uma montanha-russa a vida da gente. Gratidão, claro. A grande sacada nesse nosso processo é eu quero vibrar alto, vibrar amor. Vibrar Jogar a média alegria, pra cima. Jogar a média pra cima. Quanto que precisa pra acender uma lâmpada? Hertz. A iluminação é 1000 Hz. Então, né? Nós chegamos lá. Ascensão crística 1000 Hz. Então, ele não chegou lá, deixa lá ele lá, porque ele é ele, né? Ele é o mestre dos mestres, então dá um pouco trabalho. Ele passou 40 dias só no deserto. Tem ele pagou um preço que não é todo mundo que tá Não é todo mundo disposto. tá disposto, então deixa ele, já que ele pagou, deixa só ele no 1000. Já né? foi Deixa pago. ele no 1000, já foi pago, tudo certo. O resto, vamos só ficar aqui, ficar ali, colega, ficar no 200 ali, o 300 tá bom pra caramba. De 500 de vez em quando. 500, nossa, chegou 500, nossa, pelo amor de Deus, né? Ápice. Então tem. Depois eu posso te mandar a escala, enfim, tem a imagem da escala, tu consegue colocar. Então, é o que tu fala, é o que tu vê, é o que tu ouve, é o que tu sente. O que é bom de palavra de frase de afirmação, assim? Umas Trabalhar a duas. identidade. Eu Sou tenho bom. algumas. Eu sou bom. Tudo que eu toco, eu tenho as minhas, né? Tudo que eu toco vira ouro. Todas as coisas. Todas as coisas vêm pro meu bem. Tudo que eu começo, eu termino. Tudo que eu coloco a mão, eu faço bem feito. Eu Entendi. tenho um corpo saudável, as minhas emoções são saudáveis, o meu corpo é um templo de vida plena e energia. Então eu vou falando frases que pra mim fazem sentido e eu vou pro treino. Eu já não vou. Parece um outro, aquele cachorro. Não. Eu já vou. Esse sou eu. Eu sou saudável. Eu começo em menos 2 Hz já. Eu sou saudável, eu adoro fazer atividade. Cara, se tu não trazer. Se tu não contar pra. Porque uma coisa é você, outra coisa é sua mente. Se tu não contar pra tua mente que tu que manda e falar o que ela tem que pensar, Uhum. ela vai ficar deixando tu em Na dois partir hertz. da manhã eu vou começar a acordar falando, eu sou crossfiteiro. Eu sou O crossfiteiro. moço só saiu da jaula. Exatamente. Porque eu já acordo assim, isso. tipo assim, se eu abrir um olho, eu já vou acordar. Eu vou ficar com o olho fechado. Eu vou pro banheiro meio assim, ó. Tateando pra não Falo acordar. assim, se eu abrir o olho, vai entrar sol. Eu vou ter que acordar. Tá vendo? Como a tua mente, tu fica negociando, tu quer acordar, a tua mente quer deixar naquele estado de stand-by. Então, tu vai ter que colocar na tua mente as coisas que são muito boas a teu respeito. Uhum. Porque falar ruim a nosso respeito, a gente já fala. Não, tem bastante gente também. E tem muita. Convenhamos, né, gente? Bastante gente, mais a nossa mente. Não vai dar certo? Seu burro, sua tança, deu errado, tu não presta, olha, tu é feia, tu é desajeitada, ninguém gosta de ti. Por quê? Porque já são frases que já vêm desde o nosso. Tá no nosso inconsciente e vêm desde a nossa infância. Certo. Sabe? Então são frases que nós printamos desde lá de trás, quando acontecem pequenas coisas. Por isso que a palavra de um pai e de uma mãe sobre um filho é tão importante. A palavra de um pai e de uma mãe para abençoar um filho, falar que tu é incrível, tu é maravilhosa, tu é organizada, tudo que tu coloca a mão tu faz bem feito, é muito importante, porque são prints emocionais que aquela criança pega e ela acredita naquilo, que é uma esponjinha. Uhum. Então, quando um pai berra e chama de burro, de tanso, tu não vai dar nada na vida, aquela criança capta aquilo e fica com essa informação neurologicamente que eu não vou dar nada na vida, eu não vou dar nada na vida, eu não vou dar nada na vida. E ela, quando crescer, ela vai se auto-sabotar para não dar nada na vida. Que loucura, mano. Entendeu? Como é sério? Então, Mas como é que eu sei que eu setei isso na minha cabeça? todo mundo tem palavra negativa. Tem um livro que eu gosto muito que é O Poder do Agora.
Certo, é um best-seller. Fantástico. E o Poder do Agora tem frases, momentos no livro que tem umas curvinhas assim, ó, que tu tem que parar e prestar atenção no que tu tá pensando. Tu vai perceber como tu tem uma conversa interna, que também é conhecido dentro da psicanálise como voz audível. É aquela coisinha do anjinho, do bem, anjinho do mal. Uhum. Tu vai ver a tua mente negociando contigo, conversando contigo. Então vai pra academia. Que saco, tá chovendo, não vou. A tua mente fica, não vou. Ai, não dá. Ai, Mas lá é cansado. coberto. Entendeu? A tua mente fica falando qualquer coisa pra ti. E aí, a tua roupa tem que estar separada antes. Tu tem que colocar o celular pra despertar. Tudo tem que acontecer. E tu não pensa, tu não repensa, tu só sai fazendo. Uhum. Porque se tu sucumbir, tu não vai. Que nem escovar os dentes. Tem que ser só fazer. Não tem opção. Hoje, 4:30 da manhã eu coloquei pra despertar, porque eu ia fazer treino de montanha. Peguei o celular, mas como eu tava muito indignado ontem à noite, eu demorei pra dormir. Tava indignado. Sério, eu tive que meditar essa noite. Trazer paz, amor, colocar dentro de uma esfera de luz, abençoar. Viu como as bagulhas do negócio afetam a gente, mano? Viu por que eu não entro nessa brisa? E eu não fico entrando nessas brisas, mas aquilo ali... A política tava fazendo isso comigo, tá? A política, eu fiquei lá, eu acompanhei muita coisa, tá? Quando eu vi, eu fiquei doente, cheguei a parar no hospital. Eu larguei mão, falei, não quero mais, chega, deu. Eu tive que fazer isso. Eu também. E aí eu peguei e... Qual parte eu tava? Você tava falando sobre acordar de manhã cedo que você ia fazer treino de montanha. Beleza, despertou o celular, peguei o celular e eu não lembro de mais nada. De repente, quando eu acordei, era quase 8 horas. Eu tava com o celular aqui, ó. Eu tava toda torta na cama. Eu acho que eu voltei. O celular ficou. Você achou que tava sonhando que tinha despertado Não, o celular? eu sonhei que eu estava com a mochila subindo o mirante, mas na verdade eu não estava com a mochila. Mas isso já aconteceu tantas vezes comigo, cara. Só que geralmente eu me atrasei pra alguma coisa. Eu, tipo, tinha show da banda. Na noite antes do show da banda, eu sonho que eu acordei tarde e já tava na metade do show da banda. Que eu sou vocalista, o que é um problema. O que? Tem um problema aqui? E é sempre assim, cara. É muito louco, cara. Eu consigo. E daí, quando acontece o negócio, parece que eu tô tendo um déjà vu, sabe? Aham. De metade da coisa. já Eu falo viu, assim, exatamente. mano, eu já vivi isso aqui, essa noite, inclusive. É muito louco. Então, aí o que eu fiz? Eu falei, a próxima vez eu tenho que colocar uns 4:30, aí eu vou colocar 4:45 de novo, porque daí eu vou despertar, o celular tava na cara praticamente, eu ia despertar e levantar, ia sair e fazer. E aí tem momentos nossos, assim, que tu já tem que organizar a coisa antes, e tanto que eu falo, eu sou saudável, os meus exercícios são em dia, eu trago muitas frases, quando eu tô no treino, que eu não aguento mais. Barra de ferro, barra de ferro, barra de ferro, porque eu fiz um... Lá vou eu explicar pra ti o que é barra de ferro. É bom, né? Porque senão vai parecer só que você tem problema. Só. Os meus personagens escutam isso. Eu falei, meu Deus, ela vai falar do barra de ferro, vou. Eu fiz uma formação no interior de São Paulo, que numa linguagem hipnótica eu fui transformada numa barra de ferro e, inclusive, forçaram com o joelho em cima do meu abdômen pra ver se eu dobrava. Eu não dobrava, porque eu virei barra de ferro, literalmente. Para, Marcia. Tu começou com conversa fiada já. Tu andou na brasa, agora tu virou uma barra de ferro. O que tá acontecendo? Dura, assim, ó, Você é um cabeça numa cadeira. X-Men. O que Todo tá... mundo é isso. Só não é treinado, só pra isso. Minha cabeça numa cadeira, meus pés numa cadeira, eu reta, e o meu professor forçando com o joelho dele meu abdômen pra dobrar, e eu não Eu dobrava. sou um colchão ortobom se fizer isso aí. Falhado. Aí tá. E eu fiquei com aquilo. Tanto que eu falei pro meu professor, posso usar a barra de ferro pra hora que eu precisar exigir mais de mim? Dele deve. A minha subida na montanha, que resultou na minha tatuagem, eu no centro, quando eu não aguentava mais, eu berrava, barra de ferro, barra de ferro, barra de ferro. O meu guia, o Alan, falava assim, ó, cadê a barra de ferro que tá em silêncio? Eu, barra de... Quando eu aguentava mais. Imagina, 60 e poucos quilômetros em 3 dias no meio da mata. Entendeu? Sem chuveiro, sem Não, se não for banheiro. pra resgatar um grupo, eu não... Eu tô te imaginando um resgate. É uma maravilha que deve ser tu um resgate. Tu branco desse jeito, esse garoto... Não, eu tô dizendo assim, se não tem um objetivo claro, que seja resgatar alguém que tá preso lá, Eu fui me resgatar. não tem porquê. Eu fui Sei lá. me resgatar. E voltar com Foi você mesmo, só, sensacional. Marjorie. É. Ah, não. Sensacional. Mas você voltou mais leve daí. Não, eu voltei maravilhosamente fazendo partes e partes da Marjorie de processos incríveis, né? Foram 3 dias que mudou completamente. Mas meu você tem que processo. escrever um livro, cara. Mas você acha? Já me falaram isso, gente. Ó. Quando eu te perguntei o que você gostava mais, era pra saber se tu ia caminhar pra isso. Porque eu sei que você gosta de falar e tu fala muito bem. Como eu falei, comunicação é uma parada que você tem, é de você mesmo, assim, mas... Porque... Porque eu tenho um como coautora, que é da editora SAF, que se chama... Ai, marca depois que eu vou mandar um pra você. É, o Líder Positivo.
Então foram alguns profissionais, enfim, que se juntaram, fizeram esse livro, um livro muito bom, que trabalha sobre vários aspectos da vida profissional de um líder. Então, são vários capítulos, e eu escrevi um capítulo sobre produtividade de um líder. Só que essa coisa da Marjorie, eu preciso mesmo, gente. Não, com certeza. E por quê? Pô, você tem que escrever muita coisa, você tem que preparar muita coisa, não dá só pra preparar mentalmente, né? Então você deve ter muita coisa rascunhada e que talvez seja insights muitos teus, que eu sei que você fez muito curso, muito treinamento, lê muito livro, papapá. Então tem muito insight que é terceirizado, inclusive os caras que te ensinaram já cataram de alguém, que provavelmente seja Sócrates, o primeiro cara que falou um negócio desse. Platão. Mas seja muito antigo e os caras só vêm mudando um jeito de falar o que já foi dito e tal. Sim. Mas eu imagino que tem muito insight teu, e isso é legal, porque aí é bom registrar isso também, para as pessoas terem. Mas o que eu acho mais legal de fazer, além de você escrever um livro de autoajuda, que é uma coisa que dá muito dinheiro, e o pessoal vende muito esses livros aí, e ajuda muito. O livro não dá muito dinheiro, não. Não, best-seller da autoajuda, foi uma turma aí que tá andando de jatinho aí. Ai, gente, eu gosto dessa coisa do jatinho. Gosto, helicóptero de jatinho, gosto. Então, mas imagina se você contasse cada experiência dessa e o que isso mudou na tua história, Marjorie. Porque, assim, uma coisa é PNL lá, os caras explicar a matéria. Uma coisa é faculdade. Matéria, o tema, isso aqui, que vai papapá, o resultado é isso aqui. Outra coisa é isso aplicado na vida da Marjorie. Tipo, a Marjorie que trabalhava, que era um ser humano que tava... Não era desse rolê, né? Não era, né? Imagina fazer a festa. Dia da noite, é louca. Então, e contar o que cada coisa, o que chave que virou em cada coisa dessa, do pisar na brasa, do subir uma montanha, do virar uma barra de ferro. Acho uma loucura. Eu queria ver pra dar risada, mas... Eu acho que eu tenho um vídeo, eu vou procurar se eu acho o vídeo. E eu... O da brasa também você não me mostrou também. Isso aí é uma grande lenda, e foi 2 vezes, segundo. Andei 2 vezes. Andei em Londres e andei aqui no Brasil. Eu pergunto pra você, por quê? Por que ela fez isso? Por que ela faz essas coisas? Então, podia escrever um livro pra explicar pra gente. Não precisa dizer. Escreve um livro que daí a gente vende. Mas entendeu, Marjorie? Entendi. São coisas que você poderia... Verdade. Não só trazer um insight, mas mostrar de maneira prática o que isso mudou na tua vida. Para as pessoas falarem assim, cara, realmente... Subir naquela montanha, rapaz do céu. Berrando quando eu não aguentava mais. Que o joelho não aguentava mais, nada aguentava mais. Barra de ferro, barra de ferro. Quando eu cheguei, que eu vi o acampamento no primeiro dia, eu chorava tanto e eu entrei num estado emocional de tanto êxtase que eu não sei onde foi passar o cansaço, não sei onde foi parar. Tomei uma garrafa de vinho, ainda bem que eu levei um vinho maravilhoso. Tomei uma garrafa de vinho. E por mim, eu passaria a noite caminhando de novo, entendeu? Sem parar. A gente chama isso de entrada no estado emocional. Eu entrei no estado emocional de tanto entusiasmo e tanto... Eu acessei o cérebro reptiliano naquela hora. Que se eu visse uma brasa, eu passaria e não ia me... A gente não vai entrar nesse assunto. Isso aí eu vou deixar só pra falar sobre isso aí, que eu vou esperar sair o filme da Marvel, que vai falar sobre isso. Da Barra de Ferro. Filme da Marvel. Não, negócio reptiliano, porque começou... A Marvel vai de 8 a 80 muito rápido. Então, eu tô com medo de sair da minha pra Europa por causa disso, que já tinha me falado que, assim, aqui a gente tá muito adiantado em vários assuntos dessa área, né? Muitos assuntos, assim. E aí eu fico pensando, como é que vai ser Marjorie, né? Made in Brazil. Tu entendeu? Com mulheres empreendedoras num lugar completamente diferente desse olhar. Então, Eles vão te achar bem louquinha da cabeça. Será? Não, mas isso é bom também, porque você vai ser... Uns chamam de louca, eu chamo de autêntica. Loucura. Mas... Loucura. Eles não vão falar autêntica, vão falar crazy girl. Crazy girl. Mas isso é muito legal também. Você vai botar teu DNA no negócio. Pra que país tanto você vai? Eu vou pra Portugal e vou pra Espanha. Legal. Tomara que você volte. Tem que voltar porque eu tenho a Princess. Se eu não tivesse a Princess, eu não voltaria mesmo. Porque, cara, a Espanha tá aí, ó. Um dos lugares aí. Né? Não é um lugar mais barato pra se viver, mas não é um lugar que você ganha menos. Porque você ganha pouco. Então, tá bom pra caramba, né? Não, eu volto porque eu tenho a Princess. Se eu não tivesse a Princess, com certeza. Ah, tu vai sozinha? Ela vai ficar aí? Vou sozinho, vou trabalhar. Ah, legal. Ô, Mar, queria que você desse aí dicas de 3 coisas que as pessoas podem, se não começaram a fazer ainda, começar a fazer esse ano, para que realmente no final do ano elas possam olhar para trás e falar, cara, eu fiz coisas que mudaram a minha vida esse ano. 3 coisas que elas poderiam começar, que você acha que são starts essenciais. Imagina um afegão médio. Esse cara que você, com tudo que você já sabe sobre mim. Vamos lá. Vou te falar o que eu sou. Procrastinador, eu tenho uma preguiça de fazer atividade física. É a crença pior que existe. Eu sou bem ansioso e eu me acalmo muito comendo doce. E eu faço 60... Eu não posso usar TDAH porque eu não tenho laudo pra falar. Mas eu
consigo fazer uma coisa pensando em outras 4. Tenho 5 janelas abertas no meu computador de coisas completamente, elas não se conversam e eu faço um pouquinho cada uma. Mas às vezes eu olho para as 5 e fecho o computador e falo, não consigo. Entendeu? Esse sou eu. O que eu poderia fazer para que esse ano, no final do ano, eu chegasse e falasse assim, cara, eu consegui melhorar esse ano? Primeiro ponto, que se tua estrutura física, fisiológica, tua saúde não tiver bem, nada tá bem. Covid nos ensinou isso, né? Então, mudar o significado que a atividade física é ruim, vai colocar que é um significado bom, coloca na agenda e precisa ser inegociável o cuidado com a saúde, ponto. Alimentação, ponto. Se tu não consegue, se tu tem que negociar com o teu prato de comida e ele te vence, tu não ganha mais nada na vida. Eu sempre ganho do prato de comida. Pois é. Não sobra O nada. prato, sabia? Então, o primeiro ponto que eu acho fundamental nesse processo todo e que eu olho para trás e vejo que esse ano valeu a pena é cuidar disso. Porque eu preciso cuidar do meu patrimônio, né? Eu preciso cuidar da minha máquina. Isso é vital. Outro ponto que para mim é inevitável é aproveite este ano para cuidar de você. Inscreva-se em pelo menos um curso, ou uma mentoria, ou algo que vai cuidar de você, ou vai constelar, ou vai fazer uma terapia. Tem que cuidar de você. Porque quanto maior o teu nível de consciência, mais fácil, melhor você se torna nessa negociação com prato de comida, que tu vê que tu não precisa mais negociar, porque tu já tomou a decisão. Menos você procrastina, que você vai descobrir qual que é a base emocional da tua procrastinação. Tá esperando que a tua mãe venha resolver o que pra tua vida? Processo terapêutico, entendeu? Uhum. Então, assim, que neste ano você faça alguma coisa. Preferencialmente, por gentileza, vocês podem entrar no meu Insta, que nós temos vários cursos abertos, obrigado de nada. Não, tô zoando. Não, tô falando a verdade. Mas você sabe que eu levantei essa bola pra você. Cuide de você. Precisa cuidar. Tu entendeu? Não tem como. As pessoas acham que cuidar de si é ler um livro. Se só ler livro resolvesse, nós teríamos gênios por aí espalhados. Uhum. Então, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Ler 30 livros não faz nada, não adianta. Na realidade, o que eu percebo? Nós precisamos viver a experiência de ferramentas. Por que eu subo montanha? Por que eu coloco 10 quilos de... ideia de escrever um livro sobre isso. Pra que eu coloco uma mochila de 10 quilos e saio 5 horas da manhã no lateral do mato do Mirante, com os bastões, e ao invés de andar onde todo mundo anda, eu ando no mato, me sujando com o bastão na mão? Ah, é você então? Sou eu. Que faz aquelas trilhas. Sou eu que faço. Então, mas por quê? Porque no simples e no normal e no trivial não me treina. É na dificuldade que vai me treinar. Então, aquilo ali é um processo meu, não é uma ferramenta minha. Uhum. Coloco a serviço e eu vou ali para fazer. Uhum. Então, é o ano de a gente olhar pra gente, a gente vai ter que cuidar da nossa emoção, a gente vai ter que cuidar da nossa inteligência, mas a gente vai ter que cuidar da nossa alma, a gente precisa olhar essas emoções, a gente precisa olhar para isso, porque vai ser um ano desafiador. Nós enfrentaremos anos desafiadores. A nação, ela se dividiu, Uhum. né? A grande maioria estão se odiando, na verdade não entenderam ainda. Uhum. Que a grande ideia é eu conseguir olhar e falar, ok, cada um com a sua, a gente vai seguir. Não, ainda estão se degladiando, estão se matando, não entenderam que colapso, né? ainda está em colapso, né? Não conseguem admitir a opinião um do outro. Então vai precisar cuidar de si, até mesmo porque esses últimos meses que nós vivemos no país foi um mês completamente tenso, foi completamente difícil, emocionalmente falando. Uhum. 31 de janeiro eu tenho mentoria egrégora, que trabalha um monte que vira a chave até não poder mais. Mas as pessoas ainda olham isso como um gasto. Tu entendeu? Uhum. Toda segunda eu tô 7h30 da manhã com conteúdaço. Essa segunda-feira arregacei no conteúdo. Fantástico, primeira live do ano, foi linda. Ainda assim as pessoas têm preguiça de parar 30 minutos e escutar. Uhum. Tu entende por quê? Porque existe sabotador dentro da cabeça, porque existe um padrão ferrado, existe esses sabotadores não querem, a preguiça, várias coisas não querem. Então assim, a falta de olhar pra si, cuidar de si, sobra muito tempo pra cuidar da vida dos outros. Uhum. Né? Então, por aí, nesse nível de fala, nesse nível de conversa. Então, o cuidar de si, cuidar da saúde física e cuidar da saúde emocional esse ano, porque tu bem fisicamente e aqui, ó, atento na tua vida emocionalmente, tu consegue trabalhar melhor, tu consegue produzir melhor, tu não vai ficar permeando as conversas de briguinha, tu vai sair dos grupos de família que estão tudo se matando, tu vai trabalhar com muito mais atenção. Tu entendeu? Tu vai entender a tua base psíquica, essa dificuldade que tem de fazer, por que eu dou tanta vazão pra preguiça, o que acontece comigo, porque tu tá negociando contigo o tempo inteiro. Uhum.
Quando que te falaram que tu é uma coisa e a tua mente é outra? Isso pra mim, nunca, né? Uhum. Tu acha que é uma coisa só? E Uhum. hoje eu te contei que tu é uma coisa, tua mente é outra. Tua mente é... Tudo que tu me declarou aqui não é tu, é tua mente. Uhum. Quem tá conversando comigo é tu. E quem vive isso tudo é tua mente. Mas ela tá aqui, ó. achando- Exatamente. Exatamente. Querendo fazer tu parar e tudo, querendo tu ficar na frente do Netflix, apertando o botão e reclamando. Uhum. Porque ela quer poupar energia. Uhum. Então, as pessoas que me acompanham, elas ficam muito... Hoje a Charla falou, não tem como te acompanhar mesmo, não. Nem velho, nem novo, ninguém consegue te acompanhar. Mas por quê? Porque é sempre uma decisão minha. Como eu já tô com a mente treinada, eu penso assim, ok, é a minha mente ou sou eu? Não, a minha mente não quer fazer, mas eu sei que é bom pra mim, então eu vou fazer. Uhum. A mente só segue. Então, cuidar da saúde física e cuidar da saúde emocional vai ser a grande chave de virada pra gente enfrentar os próximos anos. Perfeito. Ô, Marjorie, a minha lista de desejos para esse ano, de coisas que eu quero realizar esse ano, tem uma grande realização que eu tenho planejado para 2023. Que é talvez uma das maiores realizações da minha vida. Eu quero ser pai esse ano. Quero dar check nisso aí, porque já escrevi muita coisa, o suficiente para ser um livro, plantar árvore algumas. Tá na hora de colocar uma criança nesse mundo aí. Como é que o que eu deveria fazer para que quando essa notícia chegar, essa criança vier, eu esteja preparado, assim, pensando... Quando pergunta assim, o que eu deveria fazer? Não, Fala, não, não. sexo. Gente, né? Vamos fugir do... A gente aqui, sexo, naturalmente. Entendi. Ah, então é isso, então. Pá, minha cabeça Pá. explodiu agora. Eureka. Nossa, era só isso o tempo todo. Mas, baseado enfim, as mentorias que você faz, você passa muito por essa árvore genealógica, sobre a história dessas pessoas e tudo mais. Como é que é os termos? Transgeracionalidade. Esquece, não vai sair essa palavra. Isso aí que a Marjorie falou. O que você acha que eu poderia me preparar, de que forma eu poderia me preparar para não cometer erros, pelo menos erros graves? Aí eu vou errar. Mas, não tem como. mas assim, diante das ferramentas que a minha geração tem hoje para errar menos, Vai você trabalhar acha... seu pai e sua mãe dentro do seu coração num nível bem profundo. E aí você será um pai incrível. Trabalhar meu pai e minha mãe no meu... Nossa, mas ela faltou, não disse merda nenhuma. O que eu tenho que fazer? Vem fazer egrégora. Quer que eu faça egrégora? Ou vem fazer, exatamente. Que dia que vai ser? Dia 31. Você é meu convidado. 31D? Janeiro começa a turma. Mas vai já abrir as inscrições? Abre as inscrições. Você quer ser meu convidado? Quero. Jura? Só que eu tô falando, eu choro, eu sou vergonhoso de tanto chorar. Eu choro, eu não tô nem aí pra quem tá em volta. Mas não tem que tá nem aí. Soluço, berro, parece Chewbacca. Saudade. Não, mas não é só choro. É choro, mas não é só choro. Fica tranquilo. Eu quase chorei conversando, Marcelo. Você acha que deu algum gatilho pra me chorar aqui hoje ou não? Você quer fazer? Eu quero. Jura? Que dia que é? 31? Teu propósito é tornar-se um futuro pai incrível? Brabo, mais top que tiver. Então tá bom. Então começa falando assim, ó. Eu abro mão. Peraí. Peraí, Márcio, a gente não sabe o que você... Tranquilo, é a frase sistêmica. Eu abro mão de ser um pai perfeito. Serei apenas e exclusivamente um pai suficiente. Já começamos bem. Nossa, eu tava com medaço de repetir uma coisa agora que eu não tivesse condição de cumprir. Os nossos pais, eles foram suficientes para nos tornar quem nós nos tornamos. Quando a gente quer ser um pai perfeito, quer dar uma criação perfeita, quer fazer tudo que os nossos pais não fizeram, eu estou negando o que os meus pais fizeram. E eles tiveram uma grandeza muito grande na minha história, entendeu? Pra mim, foi uma chave de virada gigantesca. Quando eu olhei pra minha filha, eu falei, filha, a mamãe só quer ser uma mãe suficiente. Perfeito. E aí, tira aquele estereótipo da perfeição, sabe? Senão eu não posso errar. E outra coisa bem importante, tirar o estereótipo do filho ser o nosso orgulho. É muito pesado ser orgulho de alguém. Entendeu? Se o filho for feliz, já tá muito bom. Feliz. Faça da sua vida algo muito bom, que já tá muito bom. Bah. Durmam com esse barulho aí, galera. Se nada do que eu consegui trazer pra vocês aqui de grátis, que eu consegui extrair da Marjorie aqui nessa conversa, serviu pra alguma coisa pra esse ano de 2023, dia 31 tem egrégora. Então, tenho certeza que você vai ouvir muito mais coisas sobre temas de maneira um pouquinho mais profunda.
Afinal de contas, o que é pago é melhor, né, galera? O que é de graça, muita gente já dizia. E, geralmente não vale a pena. Vai lá participar da egrégora que pago você vai ter a profundidade, a margem vai estar no salto. São 5 encontros. E até canta às vezes, de repente vocês pedirem. Pede evidências dessa vez, quero ver se ela sabe. Ah, eu canto. Evidências. E toda segunda-feira tem live, né? Toda segunda, 7h30 da manhã, conteúdaço incrível. Sempre lembre-se, quando a gente tá no ao vivo, a energia trocada é muito maior, trabalha a tua disciplina, o teu foco de estar ali. Em vez de depois gravado, já é diferente, já não tá na tua disciplina, já tá, entendeu? Porque tu fecha um acordo contigo mesmo e tá comigo segunda-feira, 7h30 da manhã. E dá pra falar lá. Dá pra interagir. Dá pra interagir, total. Não, tranquilamente. Tanto que eu pergunto coisas, vocês respondem, eu trago o conteúdo. E é com muito carinho mesmo, muita entrega. Que legal. Então tá aí, gente. Ó, 2 oportunidades pra você conhecer mais sobre tudo isso que a Marjorie falou, ou nas lives toda segunda-feira. São 30 minutos de live? 30 minutos. Pra você começar o teu dia aí, já startar com coisa pra você pensar o dia inteiro e exercitar também. E aí, se você quiser fazer um curso aí, é um curso, treinamento? Como é que se chama? É uma mentoria. Mentoria. São 5 terças-feiras seguidas, do dia 31 de janeiro até fevereiro. 5 semanas. Toda terça-feira à noite, das 7 às 9 horas. Aí, ó, tá aí o egrégora pra você que quiser conhecer. Dá um arroba aí, @Marjorie.mentora. @Marjorie.mentora no Instagram. Lá você vai encontrar todas as informações que você precisa. Se tiver alguma dúvida, chama no direct. Eu tenho certeza que alguém já vai te responder. Talvez seja a própria Marjorie. Nossa central aí já fala comigo, já manda o link do WhatsApp, o central comercial já conversa, central financeira já conversa, já alinha tudo. Ei, aqui não tem preguiça. Aqui o entusiasmo, a dedicação, o compromisso, o comprometimento é que falam alto. E assim, ó, você que acompanha a Marjorie nas redes sociais, não vai incomodar. Essa menina é braba, ela é irritada e ela tem bons argumentos. Eu fosse vocês, não mexia. Você que é hater, vai pro galera do Big Brother, vai começar o Big Brother semana que vem. Vai pra essa aba aí, pra esse lado da galera de entretenimento. Eles nem vêm, sabia? O quê? Nem tem hater. Não, mas a galera não é hater, né? É o chato, né? Que eles vêm ali querer dar sua opinião sobre uma coisa que ninguém perguntou pra eles. Exatamente, que eu tô pedindo opinião, né? Só quando abre caixinha, daí vocês podem perguntar o que quiser. E perguntam mesmo e eu respondo mesmo. Muito obrigado, tá? É uma honra estar aqui, Rafa. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigado a Charla também que tava aí com a gente. Dia 31 estaremos juntos, querido. Ai, que maravilhoso. Depois eu passar todos os dados, depois a gente passa tudo pra você, você vai preencher tudo, já vai fazer parte do grupo e te prepare-se, querido, que dia Tem até grupo? Os alunos, né? Dá pra mandar figurinha? Não. Eu tenho várias. Proibido. Nem bom dia pra não gastar tempo. E aí? Então é isso aí, gente. Se tudo der certo e eu estiver lá, vocês ainda vão ver eu vou dar uns spoilers pra você no nosso arroba aí, tá bom? Siga aí, então a gente também, @BemComum no Instagram, fique por dentro das agendas e dos cortes desse papo aqui e de muitos outros que já rolaram. 2023 vai ser incrível, depende só de quem? De nós. Então vamos pra frente. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.